Novamente aqui nos estúdios do Jornal Maringá, a gente vai começar uma série sobre perfis de personalidades aqui de Maringá, empresários também, e eu tenho o prazer de receber hoje aqui nesse primeiro programa Jefferson Nogaroli, que é CEO do bairro sustentável Eurogarden de Maringá, entre outros, né, Jefferson? Seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui com você, Cristiano, e uma alegria poder bater um papo. Ok. Jefferson, nossa ideia aqui é saber um pouco mais dos nossos convidados. De maneira bastante informal, é um bate-papo que a gente quer propor. E eu queria perguntar para você, essa é uma pergunta bem difícil. Quem é Jefferson Nogaroli? Como é que você se vê? Eu me vejo como um menino que sempre sonhou, né, em fazer coisas boas, em ousar, em empreender. Desde criança eu tenho esse viés empreendedor, né? Eu procuro não matar esse guri que está ali dentro. Às vezes falta um pouco de juízo, às vezes, né, as coisas são mais difíceis, mas essa essência eu acho que eu consegui manter de sonhar, de ousar, de pensar grande, mas de saber que precisa começar pequeno, né? Eu diria que essa é uma das minhas características. Você falou criança, desculpa a pergunta, né? Mas quantos anos você tem hoje? 60 anos. 60 anos. Esse ano eu fiz 60. Ah, legal manter esse espírito, né? De criança, né? Você sempre, desde aquela época, você imaginava a cidade. Como que era a cidade naquela? Como começar lá atrás? Assim, a sua primeira lembrança, assim, da cidade? Olha, você é maringaense, nascido aqui? Maringaense, é. Na verdade, eu nasci em Astorga, né? Mas em Astorga? Só nasci em Astorga porque a minha avó... Inclusive fui lá porque ela era parteira, ela que fez o parto. Olha só. Mas logo em seguida ali meu pai morava numa cidadezinha pequena e já veio para cá com 6 meses, eu vim para cá. Então a vida inteira aqui. E Maringá era uma Maringá pequena, crescendo ainda, né, nos anos 60. Eu morava na rua Mandaguari, que era a última rua da Vila 7. Né? Ali tinha a rua Mandaguari e depois dela tinha o Colégio Santa Maria Gorete e para baixo já era fazenda, se não me engano era Fazenda Diamante, da família do Álvaro Dias. Né? Aí logo depois era tudo terra, me lembro muito bem que era aquela poeira, aquele cascalho, né? E meu pai ainda trabalhava, ia de bicicleta, me lembro que ele tinha uma bicicleta. Então são lembranças boas, bem ancestrais, né? E logo depois veio a universidade foi ali, né? Logo em seguida a UEM foi criada ali no começo dos anos 70 e aí se desenvolveu aquela região, veio os blocos do BNH e tal, mas era uma cidade, era como se fosse uma pequena cidade, na verdade. A gente não atravessava Colombo, né? Que tinha uma barreira que era... A gente ainda chamava Colombo de oficial, porque era uma BR, né? É a BR. Ah, barreira geográfica, digamos, né? É uma barreira geográfica. Era difícil para transpor, sim. Ainda mais para criança. A gente não podia ir de jeito nenhum, só com um adulto, porque era uma rodovia, né? Era a BR-376. Era perigoso, né? Era perigoso. Muito tráfego existia naquela época. Sim. Aquele trânsito intenso de caminhões ainda na época do café, então aquilo era... não era nada parecido com o que é hoje, as pistas, né, largas, era uma estrada, né, para a época, mais larga. Para a época era um trânsito muito intenso. Olha só, e hoje engraçado que a Colombo o pessoal usa também como um marco, né? Eu moro para lá da Colombo, eu moro para cá da Colombo. É como se fosse um divisor de águas, né? Ele marca exatamente essa coisa de para cima da Colombo, tecnicamente seria a zona sul, para baixo zona norte. Ela é um divisor, né? Um divisor da cidade, né? Eu moro para baixo, na Zona Norte, hoje. Eu também, a vida toda eu morei para baixo, só quando era criança que morava. Não, a vida toda, né? Porque mesmo naquela época eu morava por lá de baixo, praticamente só tinha esse pedacinho da Vila 7 e um pouco da Vila Santo Antônio ali ainda, logo depois que foi feito o Alvorada e toda essa cidade foi crescendo para a Zona Norte depois. E havia naquela época uma convivência toda a cidade? Você conseguia ir para cada ponto? Isso um pouquinho mais velho, quer dizer? Sim, sim, eu já com 8,
10 anos, né, quando eu estava no quarto ano, eu já ia para o centro, já ia fazer compra para minha mãe, algumas coisas que não tinham ali no mercadinho, então eu já andava bem, sempre fui muito, até por ser o mais velho, né, então tinha que aprender, né, e andava bem, porque dali era subir a Avenida Paraná. No Paraná você chegava na Brasil e aí você está no centro, então era relativamente perto, daria, não sei, quem sabe aí umas 10, 12 quadras, né? Você já estava na Brasil. Naquela época não tinha asfalto, né? Na cidade. Na Paraná já tinha. Ah, já tinha? Já. Não tinha na Paranaguá, né? E nem nessas outras, que a Bragança, Mandaguari, era tudo terra. Olha só, terra e lama, né, quando chovia. Lama. Poeira e lama, né? Até na alma. Terra vermelha, né? Terra vermelha. Olha só. E naquela época você já pensava a cidade? O que seria a cidade no futuro? Ou o que você poderia fazer pela cidade? O que eu me lembro é que eu gostava de brincar de fazer cidade. Então eu era o mais velho, pegava os menores ali, organizava, fazia um traçado de rua e tal. Então tinha essa coisa já de gostar. Né? Era um urbanismo incipiente que estava ali, né? De brincar, de organizar ali o território, fazer ruas e tal. Então era uma das brincadeiras que eu mais gostava, era de fazer mini-cidade, né? Mini-cidade? Fazia com um pedacinho de madeira, meu tio fazia engradado de madeira, então às vezes fazia um cantinho aqui, outro ali, uma rua com tijolo e tal, era a brincadeira que eu gostava. Você dava nome para essas cidades? Não. A gente fazia ela, mas não me lembro de dar nome, não me lembro não. Mas era assim, de brincar de carrinho, eu gostava de fazer, os outros já ficavam mais brincando com os carrinhos e tal. Então, eu gostava de organizar, né? Vamos fazer aqui, vamos puxar ali e tal, fazia um aterro e tal. Era uma coisa mais de realizar, de fazer aquilo. E os outros já desfrutavam mais, já brincavam mais, eu gostava de fazer. Interessante. E dessa brincadeira, Jefferson, o que você depois foi construindo, assim? Você continuou pensando na cidade depois disso? Olha, eu fui estudar, eu sempre li muito, né? Então uma das minhas características é que eu ia 2 ou 3 vezes por semana na biblioteca ler. Tá? Então, enquanto eu estudei no Maria Goretti, rapidamente eu acabei com o arsenal de livros que tinha na biblioteca, que era muito pequena. Aí, quando eu fiz acho que 10 anos, eu convenci minha mãe, ela deixou eu atravessar a Colombo, né? Ela foi algumas vezes comigo para ir até a biblioteca do Sesc. Esse Sesc já existia, né? O prédio velho, não o atual. E eu ia, me lembro que eu lembro certinho que abria às 13 horas, então 15 para as 13 eu estava lá. E eu ficava até fechar. A hora que dava 18 horas, a moça mandava eu sair. Você tem que ir embora agora. Então, eu gostava muito de ler, né? E gostava de jogar bola, de brincar e tal, mas eu tinha uma coisa de que eu precisava aprender. Curioso, muito curioso. Né? Certo. E depois, quando eu fiquei maior, meu pai deixou eu escolher o presente, eu pedi uma enciclopédia, ele me deu a Conhecer, era uma enciclopédia da editora Abril, né? Tinha muita ilustração e tal, e eu sempre gostei de geografia e história, então era o que eu lia. Depois que acabava o assunto de geografia e história, eu lia biologia, outras coisas lá, mas curioso, né? Se tivesse Google, eu acho que eu me divertiria muito naquela época. Ia ser uma concorrência ali com os livros. E esses livros, o que você gostava de ler? Você lembra, assim, títulos? Lembro. Eu sempre gostei de ler livros que agregassem conhecimento. Eu nunca gostei muito de romance, desde pequeno. Literatura, né? Até li por conta da escola e tal, mas o primeiro livro que eu li e gostei, que talvez eu estudei geografia na faculdade, me levou para esse caminho de gostar, foi Marco Polo, As Aventuras de Marco Polo, que é um livro geográfico, né? Mostrando o explorador, conhecendo civilizações e tal. Então, um livro que eu gostava de livros nesse viés, assim, Júlio Verne e tal. Eu gostava de coisa um pouco mais de aventura. De aventura e ficção, assim, científica e tal. E depois,
Quando fiquei mais velho, eu sempre gostei muito de livro de gestão, de autoajuda, né? De Dale Carnegie, essas coisas que você pudesse agregar valor, agregar conhecimento. Certo. Né? A família italiana, Nogaroli? Nogaroli somos italianos. Italianos. Todos italianos aí. Dos meus 8 avós, 7 são italianos e uma bisavó, no caso, né? Polonesa, mas 95% de sangue italiano. Eles vieram que leva para o Brasil? 1880, eles vieram aqui pelo Paraná. Meu tataravô morou em Morretes. Morretes? E acabou que ele morreu, acho que ele foi enterrado em Curitiba, mas o meu bisavô também chegou muito pequenininho por Morretes, e aí depois o meu avô, esse meu bisavô subiu para uma região aqui perto de Irati, ali, que é a região de Malé. Sei. Tá? E ali eles ficaram. Né? Então meu pai nasceu lá em Malé e tal, depois migrou aqui para o norte do Paraná. Em Malé, veja só. Marechal Malé. Olha só. São Paulo não chegaram a ter Não, parente eles por ali. nunca passaram por São Paulo. A maioria vinha por Santos, né? E eles vieram direto por Morretes. Por Morretes, olha só. Fugiu um pouquinho da história. E o lado materno foi pelo Espírito Santo. Espírito Santo, veja só. Tem parentes por lá? Tem parentes com o mesmo sobrenome, mas já são parentes de quarta, quinta geração. Já não tem ligação, a gente não tem vínculo, né? E essa tradição italiana, geralmente tem, né? Ela influenciou muito, assim, na sua formação? Eu diria que sim, porque são valores, né? Você herda os valores dos seus pais, principalmente. Eu sempre fui muito ligado aos meus avós, então essa coisa de trabalhar junto, de trabalhar em família, de puxar tudo para o mesmo monte, né? De um ajudar o outro, né? Então foi assim que nós criamos o supermercado, o antigo São Francisco, né? Meu pai e os filhos, né? E depois que ele faleceu, continuamos sócios ainda, os 4 irmãos, né? O seu Valdir? Seu Valdir, isso. A que região da Itália que eles vieram, seus antepassados? Do Vêneto. Vêneto? Olha só. Pegou um dialeto lá também ou não? Não, infelizmente eles não passaram essa tradição de falar o italiano para a gente. Eles falavam muito pouco entre eles também e acabou que não passou. As únicas palavras que eu aprendi, porque às vezes eu fazia bagunça e minha avó falava que eu era esporcachão, lambrochon e esputigon, porque eu fazia muita bagunça na mesa e tal, então ela falava que eu era um esporcachão. Não tinha uma associação de descendentes de italianos, né? Pra manter. Não tinha, né? Aqui na região... Engraçado, né? Os espanhóis também tem o mesmo caso. Né? Aqui foi pouco. Você teve os portugueses, que também foi uma migração aqui em Maringá um pouco mais recente, né? Os japoneses, que são os mais fortes, são essas 2 colônias, mas os italianos a gente não conseguiu criar uma cultura muito rica. E você nunca foi para a Itália? Já fui para a Itália. Já foi? Já fui umas 4, 5 vezes. Opa! E visitou a região dos seus antepassados? Aí eu visitei perto, porque na época eu não sabia exatamente de onde eles tinham vindo. Agora com a internet ficou mais fácil, né? Eles vieram da região de Treviso, de Tarso. Treviso, famosa. É uma cidade de porte pequeno, médio, né? Lá na Itália. E do lado tem um pequeno vilarejo que chama Nogarolo. Veja só, Nogarolo. Talvez seja essa coisa do gentílico, porque às vezes as pessoas chegavam aqui por algum motivo, não queriam, porque não veio para cá ninguém rico, veio todo mundo que veio para cá estava muito pobre, passando dificuldade. Fugindo da pobreza de lá. Fugindo da pobreza. Então você tem muito milanês, veronese, tudo isso é referência ao local. Verona, Milão, né? E Nogarolo pode ser que alguém, porque Nogaroli em latim e italiano, o plural não é S, é I, né? Então quando você fala Nogarolo, se você falar aqueles que são de Nogarolo, são Nogaroli, então pode ser que venha daí, mas também pode ser de Nozes e tal. Então ainda eu estou buscando alguém que
que possa fazer essa pesquisa lá, mas tem que ser alguém capacitado. Então não tenho pressa, uma hora eu vou achar alguém de lá mesmo para fazer a pesquisa. Interessante, né? Os Nogaroli, né, são os Nogarolo, né, de Exato, lá, né? Exato. Uma forma de referir, né? Como falar maringaenses, né? Mas tem uma coisa que eu vi, não é 100% checado, mas o meu tataravô, quando chegou no Brasil, era José Nogaroli, e aí está na documentação dele que ele era filho de, não sei o que lá, não vou me lembrar, Poloni. Então, também pode ser que ele pegou esse sobrenome por conta da localidade, porque certo. seria engraçado, né? Porque eu não sei hoje se eu sou Poloni ou se eu sou Nogaroli, né? Para todos os efeitos, agora é Nogaroli, já acostumou. Vou contar assim, uma situação, né? O filme Poder Chefão, né? Sim. O Corleone também, né? Porque a cidade, né? Que o Dom Vito veio de lá, né? Exato. É muito comum. As pessoas usavam, alguns vinham até com problema de justiça ou fugiam por, sei lá, dívida e tal, então chegavam aqui, eles não queriam dar um nome, então qualquer nome e pronto. Naquela época era o que valia, declarava lá, falava que perdeu o documento e valia aquele nome que ele dava e fazia um novo documento brasileiro, né? Olha só, interessante mesmo. E desde cedo, Jefferson, você sempre esteve envolvido com o trabalho na família, né? Sim. É verdade que você já foi açougueiro? Já, assim, já trabalhei no açougue. Falar que eu fui açougueiro é uma ofensa aos açougueiros, mas já cortei bife, já desossar um boi não, porque não é para qualquer um, né? Mas já moer carne, já atender no balcão de açougue, sim. Até cortar um bife ali, se fosse um bife meio grosso, eu cortava. Né? Mas naquela época que nós começamos o supermercado, você tinha que fazer de tudo um pouco, né? Era açougue, era caixa, era entrega, era pão. Então, aonde faltava um cobertor curto, então você ia onde faltava, você ia arrumando. Certo. Naquela época tinha um mercado? Um mercado, até acho que 86, 87, era só uma loja só, depois que fez a segunda. E você começou quando, assim, a trabalhar com a família? Olha, eu comecei a trabalhar numa da empresa do meu pai com 13 anos. 13 anos. Mas não era todo dia, era depois da aula, então era uma fabriquinha de refresco. Agora ninguém nem vai lembrar, mas era um saquinho plástico que você lacrava ele, depois colocava um canudo duro, né, com uma pontinha afiada e lacrava de novo. Então você comprava o saquinho, furava, tirava o canudo e tomava o suco. Vendia muito no campo de futebol. E chamava Refresco Galo, até por conta do Grêmio. Olha só. E eu ajudava, tinha um sócio lá, eu ia lá ajudar e tal. Depois meu pai comprou, ele já tinha uma transportadora, mas ele montou de sócio com um tio uma sorveteria em Astorga e eu comecei a trabalhar, daí não parei mais. Aí, com 14 anos e pouco, aí era direto. E você percebeu que esse era o trabalho, assim, não sei se para sua vida, mas naquele momento, né? Vou seguir nessa trajetória profissional. Na verdade, sendo muito franco com você, não tinha escolha, a gente tinha que trabalhar, né? Mas eu sempre gostei de trabalhar, então eu sempre fui de enfrentar, né? Na sorveteria eu gostava, porque você fabricava sorvete e tal, e também tinha as entregas. A gente tinha uma Kombi que saía ali tinha duas sorveterias depois, saía ali de Arapongas, ia até Mauá da Serra, até Marilândia e tal. Então era gostoso, né? Então eu sempre gostei de trabalhar. E sempre tive muita iniciativa, assim, de pensar e tal, mas fui ganhar experiência quando o meu pai abre o supermercado. Eu tinha 17 anos e em 82, maio de 82 foi a inauguração, ainda eu fiz 18 no outro mês. Então, para poder ser sócio dele, ele me emancipou, né, no começo do ano, e eu era o sócio jurídico, sócio, né, na empresa, né, formalmente. Meus irmãos tinham a mesma quantidade que eu, mas para ter dois sócios, né, precisava de um segundo sócio. E aí sim comecei a aprender de tudo, né? Comprar, vender, fazer entrega, ir no Ceasa. Aí você vai aprendendo a ser empresário na marra, né? Batendo e apanhando.
82 já era o mercado ou era um armazém? Era um supermercado. Ah, já era supermercado. Meu pai, inclusive, tem um vídeo que a gente usava quando as pessoas entravam na empresa para conhecer. E ele falava, né, que era pequenininho, mas já tinha check-out, gôndola, né? Então ele falava que era inovação na vila, que tinha pouco supermercado ainda na época. O pessoal estava acostumado com o sistema do armazém de antes, né? Principalmente nas vilas, né? Era mais armazém, que era empório, né? Empório. Ninguém se servia, era o dono do empório que pegava os produtos, né? Isso é ruim, porque o cliente, ele quer pegar. E naquela época tinha muito do cara falar, eu quero uma massa de tomate elefante, o cara dava uma ET para ele, né? Então, tanto é que acabou, né? As pessoas não querem. E no final das contas é mais barato você deixar o cliente pegar do que você ter 20 atendedor lá, né? Atendente para fazer. Acaba que não é eficiente, né? Então, desde o começo já tinha 2 checkouts, algumas gôndolas, né? E muita coragem e pouco dinheiro, mas deu certo. Que bom. E onde que era esse mercado? Ele existe até hoje, né? A loja número 1, que fica na Avenida Palmeiras 356, né? No Parque das Palmeiras, era na região que se chamava de Miosotes, para baixo do Acema, né? Então foi ali que começou. Ali é o Marco Zero. Ali é o Marco Zero do que era o São Francisco, hoje Amigão. Né? Depois teve a história de fusão, né? Cidade Canção. Isso, em 2010, eu e o meu sócio, o Carlos, a gente juntou as empresas, as famílias eram amigas, e aí construímos a CSD, que é a Companhia Sul-Americana de Distribuição. E isso foi no finalzinho de 2009, né? Na virada do ano. E em setembro de 2010 a gente vendeu uma parte da empresa para um fundo inglês, um fundo de investimento, o fundo Actis, né? E aí criou-se essa companhia sul-americana e tal, unificou as bandeiras, aqui ficou só Amigão, né? São Francisco ficou no Amigão, não, só o Cidade Canção, desculpe, e São Francisco ficou lá no Mato Grosso do Sul. E aí assim foi até agora. 2 anos atrás recompramos a parte dos ingleses e recentemente a gente vendeu o controle por Fundo Pátria, né? Aí trocou a bandeira e tal, então a gente continua sócio, agora minoritário. Ah, certo. O do Cidade Canção é a família Cardoso. Cardoso, são os meus sócios. Cardoso português. Português. Italianos com português. E deu muito bem, graças a Deus a gente se dá muito bem. Pô, e hoje você, Jefferson, você é muito falado, né? Pegando toda essa história de empreendedorismo, né? Por causa do AeroGarden, né? O que volta lá na sua infância não sei se a gente pode falar isso, né? Da sua ideia de fazer uma mini cidade, né? Que ali, na verdade, é uma espécie de cidade, né? Pelo porte é um bairro que vai abrigar, na maturidade dele, 40, 50 mil pessoas. Então é uma outra Maringá, digamos assim. É uma nova fronteira de Maringá, né? É como se fosse uma mini cidade mesmo. É um bairro planejado, né? E ao lado já está sendo construído o centro cívico, né? Já tem o hospital, está saindo a delegacia cidadã, vai sair o Instituto Federal de Tecnologia, o fórum deve ir para lá. Então você vai ter ali um novo eixo na cidade, né? Terá um terceiro eixo. Você tem são 4 fases, né? Falando com o Miguel Fernando, que gosta muito de história, ele está no Maringá Velho, Maringá Novo, Novo Centro e AeroGarden, né? Na história da cidade de Maringá, é uma 4ª fase, né? Uma 4ª etapa. 4ª etapa. E como é que você se sente, Jefferson, pensando? A gente começou essa conversa falando da sua infância, né? Das mini-cidades, né? Você tem essa noção hoje? Aquilo que você pensava lá, claro, você era uma criança, estava brincando, né? Não estou querendo também exagerar um pouco na comparação. Mas você imaginava chegar hoje e pensar, além de ser um empresário, um empreendedor, né, vem de uma família assim, pensar que você está nessa história de Maringá fazendo uma 4ª etapa de desenvolvimento urbano da Cidade Canção? Olha, eu sempre digo que pensar grande e pensar pequeno custa o mesmo. Então é bom pensar grande, mas precisa começar pequeno, né? Então eu tive já projetos ousados. Eu fundei o Cicobi há 25 anos atrás, não existia Cicobi. E
mês passado nós comemoramos 25 anos aqui do Cicobi, que já com tudo que é aqui da região de Maringá, mais do que tem no Paraná, passa de 20 bi, né? Então, pensamos grande e começamos pequeno, né? Trouxemos a Sancor, então eu sou acostumado a gostar de desafios. E quando apareceu a oportunidade de comprar aquele terreno, eu quis fazer um bairro bonito, porque é uma área grande, a última área grande que tenha um vazio urbano dentro de Maringá é aquela área. Então, a ideia era fazer um projeto diferente, né? E está dando certo, as pessoas estão gostando, é difícil, é caro, né? Às vezes você não podia... Meu irmão, por exemplo, falou, pô, você devia ter cortado, vendido e tal, e ele tinha razão, tinha feito dinheiro mais rápido. E acabou. Mas a gente também pensa num pouco de legado para a cidade, deixar uma coisa à altura da cidade, né? Mês passado teve visitando o Eurogarden o presidente da Companhia de Melhoramentos, o Gastão Neto. Que tem toda a história com Maringá, né? O Gastão Neto, que é o CEO da companhia, junto com o filho dele, e para mim foi uma alegria, porque eles ficaram felizes de ver como está sendo desenvolvido, até porque a área era deles, a gente comprou da companhia, né? E eles que estiveram aqui nas origens de Maringá, né? Na segunda fase, né? Eles compraram o projeto dos ingleses, já estava em fase de implementação, mas mantiveram um padrão absolutamente excepcional aqui, renda as homenagens à companhia, até porque este ano de 25 vai cumprir 100 anos, eles devem fazer algumas atividades aqui em Maringá, 100 anos de fundação da companhia. E ali o Eurogarden, Jefferson, é o que Maringá pode ser, porque Maringá acho que chegou num ponto assim de desenvolvimento, né? Que, claro, tem toda essa herança aí, né? Esse outro legado, né? Da Companhia Melhoramentos, por exemplo. E agora Maringá pode ser aquela cidade assim que isso aqui tem que ser no futuro. Olha, eu acho... O presente, né? Porque ela está em construção, né? Qual a diferença de Maringá para outras cidades, né? Maringá nasceu na prancheta, né? Ela nasceu para ser uma cidade regional, um polo regional. Então, a primeira cidade que os ingleses pensaram de fazer, que era uma centralidade regional, foi Londrina. Justamente por isso que é Londrina, porque é Little London, em homenagem à terra deles. E eles falaram, a 100 quilômetros de Londrina, vamos fazer uma nova cidade regional. E aí era para ser Maringá. Não tinha nome ainda a cidade, mas ela já existia, o projeto dela e tal. Como o projeto de Londrina, eles imaginavam que Londrina teria 50 mil habitantes com 50 anos, e com 15 já tinha passado, eles falaram, opa, a gente calculou mal, né? Então Maringá a gente vai fazer diferente, vai ter um pouco mais de cuidado. Então eles já pensaram Maringá, o master plan original de Maringá é para 200 mil pessoas, né? E como em Londrina eles achavam que a cidade não ia crescer tanto, então você tinha lá fundos de vale, córregos, situações de relevo que atrapalham um pouco a fluidez do trânsito, a dispersão geográfica da cidade. Então em Maringá eles escolheram um lugar alto, plano, né? Você vê que Maringá não tem quase nada de rio. Agora que a cidade cresceu, ainda tem um ou outro, mas você não vê alagamento, você não vê nada de problemas sérios, e a cidade já feita com avenidas largas, ruas largas, com arborização e tal. Então, fazer alguma coisa em Maringá, a gente tem que honrar esse legado, né? Porque a cidade está bonita e é bonita porque não foi desestruturado. Ao lado de Maringá tem cidades que são vizinhas nossas que têm ruas muito estreitas, calçadas que não cabe uma árvore. Tá? Então não adianta, não tem árvore. Não tem, porque a calçada é tão estreita que uma árvore, quando ela fica maior, ela vai impedir o fluxo de pessoas da calçada. Tá? Então aqui em Maringá tivemos a felicidade de ter bons prefeitos, de ter bons legisladores que mantiveram o padrão urbanístico que a cidade foi implantada, e ela consegue manter e preservar isso. Tá? E a sua ideia ali no Eurogar também é favorecer as pessoas ficarem lá no bairro, andarem, né, por ali, né? Assim, porque o carro hoje em dia ele está atrapalhando, né? Essa é uma coisa legal do Eurogar. A gente, no varejo, existe uma expressão que se diz on-stop shop.
Você para e compra o que você precisa num lugar só. Então isso é muito comum em postos de gasolina. Você já vai lá, já tem até gasolina, né? Porque tem pão, tem uma loja de conveniência, você tem uma lavanderia, às vezes tem uma farmácia, tudo no mesmo conjunto. Para quê? Para que o cara fale, já que eu vou parar, paro aqui e faço tudo o que eu preciso. E o Eurogard a gente brinca com One Stop Life, em um lugar tudo que eu preciso para viver sem carro. Né? Lá a gente costuma dizer que o carro vai ser uma opção, não uma necessidade, porque ele é alto, mas é plano. E nós criamos alamedas, ruas de pedestres que vão permanecer ali. Então você consegue andar na transversal do bairro a pé ou de bicicleta. E com 7, 8, 10 minutos você consegue andar pelo bairro inteiro ou ir para o centro cívico. Então vamos pegar alguém que seja advogado, ele pode morar nessa quadra, ter o escritório dele aqui, o fórum vai estar logo ali, né? A esposa é médica, pode trabalhar no hospital. Então a ideia é que você consiga fazer tudo de a pé ou de bicicleta. E isso realmente é um ganho, porque mesmo Maringá, com a qualidade de vida que tem, nós já temos momentos do dia que está muito ruim para você se deslocar. Às vezes eu saio sempre ou antes das 7h30, ali um pouco antes, ou depois das 8h30. E outro dia eu tive que sair exatamente 15 para 10 para as 8. E aí fazia tempo que eu não pegava esse horário, eu fiquei quase 40 minutos para chegar onde eu ia. Então, por quê? Porque vira um gargalo, é um gap. Né? Então, essa coisa do poder ter um bairro que ele tenha os serviços que a pessoa precisa, básico, mais a infraestrutura ali, tudo no entorno, vai fazer com que o cara não precise se deslocar tanto. E está tendo um pequeno êxodo de maringaenses também para cidades na vizinhança por causa disso, para evitar esses problemas, né, de trânsito, de perder muito tempo na rua, né? Aí vai morar cidades, Marialva, Sarandi, né? Você tem ali o Jardim de Monet, então o cara que já não precisa estar toda hora aqui, por exemplo, o cara que já está com os filhos grandes, ele pode morar um pouco mais longe e evitar essa muvuca do trânsito, né? Então, é assim que você se defende. E olha que Maringá ainda é uma cidade espetacular em termos de qualidade de vida, mesmo em termos de qualidade de trânsito, mas atrapalha. Então, uma das coisas do Eurogard é ser um bairro caminhável. A gente trabalhou pensando que ele possa ser um bairro para caminhar, para andar de bicicleta, para ter um conforto e uma fluidez rápido no deslocamento. Muito bem. E o Eurogard, assim, ele vai atingir o seu, não sei se a gente pode falar o auge, esse pico, né? Daqui uns 15 anos. Por aí. Se você fizer uma comparação, a Gleba Palhano, que é uma região muito conhecida em Londrina, ela tem 1 milhão de metros e em 15, 17 anos ela saiu praticamente do zero para o adensamento quase que total agora, né? Então, se você fizer, o Eurogarden tem 600 mil metros, é menor, né? Então, 15 anos é um número razoável para que aquilo esteja todo adensado, até por conta de que o entorno do Eurogarden ali, a área antiga do aeroporto, é tudo área pública. Então, vai muita área federal, estadual, municipal, vai ser transferida para lá. Isso também gera uma demanda por moradia e por comércio. Muito bem. E o girassol virou o símbolo de Maringá? A flor da cidade, né? O girassol virou. Esse ano nós plantamos, mas teve um período muito grande de seca e eu acho que eu não fui lá ver ainda, mas não sei se vai vingar, tá? Mas senão a gente vai plantar depois. Mas foi uma seca totalmente extemporânea, né? Mas ele ficou tão ligado à cidade e a nós que nós adotamos o girassol como a logomarca do Eurogarden, né? Porque foi uma ideia que eu tive, em vez de que plantava-se soja ali para não deixar mato, né? Daí eu falei, vamos plantar girassol. E o pessoal, mas girassol dá menos dinheiro que soja. Eu falei, mas não estou falando de dinheiro, estamos falando de outra coisa. Vamos ver o que vai acontecer, né? E realmente me surpreendeu, porque eu achei que todo mundo ia gostar, mas foi
foi uma febre, né? Foi, nossa. É uma febre, né? Durante anos, né? Desde que começou, né? Incrível. Esse ano eu não sei ainda se vai dar ou não vai dar para abrir. Eu acho que uma parte vai dar para abrir, mas ainda não tenho certeza, certo. Por isso que a gente não comunicou nada ainda. Certo. A gente fez várias matérias aqui no Jornal Maringá, gente sempre encantada. Teve um falou contra, né, o girassol. Não dá para... Não, acho que vai ser contra. Quem não gostar do girassol... É porque gosta de sombra, né? Porque o girassol busca o sol, ele busca a luz. E aquele que não gosta do girassol é porque ele está de costa para o sol, ele só vai ver sombra, né? Então, só vai ver as coisas encobertas. Todo mundo gosta de girassol. Verdade. Jefferson Nagaroli, é um prazer recebê-lo aqui no Jornal Maringá. Para saber um pouquinho mais de quem é o Jefferson Nagaroli. Prazer foi meu, Cristiano. Estou sempre às ordens, é um prazer estar aqui. O Jornal Maringá cumpre um grande trabalho aí, a Ângela, a Pamela, a equipe toda que tem feito aí esse trabalho de levar informação para todos nós aí. É um privilégio poder estar aqui e contribuir com vocês. Em nome delas e da equipe do jornal, agradeço a sua gentileza. Sempre um prazer. Um abraço a todos. Então tá, e um abraço para vocês também.